Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, revê-los neste ano de 2016, resgatando aquele velho projeto, né, do fascículo do Diário do Nordeste no Enem, onde a gente vai deliberar nesse primeiro fascículo a questão sobre ciências humanas e suas tecnologias. Gostaria que vocês abrissem o material, por gentileza, na nossa página de número 7, onde nós temos uma questãozinha de número 11 para a gente trabalhar. Quero de antemão dizer para vocês que nessa página 7, nessa questão que a gente vai resolver 11, nós estaremos abordando a nossa competência de número 2, aquela que pretende inteirar os nossos internautas, os vestibulandos, na compreensão do chamado espaço geográfico como um produto, como fruto do meio das transformações sociais e econômicas pertinentes exatamente aos centros de poder. Nessa competência de número 2, na questão de número 11, nós iremos trabalhar a habilidade de número 6, que é a habilidade de interpretação de diversas representações gráficas do chamado espaço geográfico. Nessa questão de número 11, ele diz, observe o esquema a seguir. E aí os senhores encontram um cartograma. Nesse cartograma, nós temos aqui os pontos D, C, B e A. É preciso que vocês atentem na resolução, já que a ideia da habilidade é a gente trabalhar e interpretar, né, essas representações, que vocês prestem atenção numa escala. Em primeiro lugar, toda representação que a gente trabalha, nós temos 3 elementos fundamentais, que é a escala, na qual a gente vai representar a quantidade de vezes que a distância real foi reduzida numa representação gráfica, né? Nós temos o que a gente chama de tema do mapa, né? Então os mapas temáticos, eles podem versar sobre temas diversos, mas também unir temas, como, por exemplo, os mapas hidrológicos, hidrogeológicos, geomorfológicos, enfim, tá? E a gente não pode deixar de falar sobre os símbolos e as legendas que, na verdade, traduzem os símbolos que são utilizados dentro desses cartogramas. Então, quando a gente observa essas legendas, nós temos, todas aí são chamadas de legendas numéricas. Representações, portanto, feitas em números, onde nós temos a letra D, com uma representação gráfica numérica entre 1 para 100 mil. Quero lembrar aos senhores que quanto maior for o denominador dessa escala, menor será a escala desse mapa. Então, vou repetir. Quanto maior for o denominador desse mapa, dessa escala, quanto maior for o denominador, menor é essa escala. Então, para que serve uma escala pequena? As escalas consideradas pequenas servem para a gente representar grandes áreas territoriais, né? Globos, mapamundi, atlas. Escalas inferiores, portanto, a 1 para 250 mil, elas já nos trazem poucos detalhes, mas servem para se mapear grandes áreas. Então, no caso da escala D, eu tenho uma escala de 1 para 100 mil. A escala C é de 1 para 200 mil, a escala B de bola, 1 para 500 mil, e a escala A de 1 para 1 milhão. Então, qual é a menor escala? A escala A, 1 para 1 milhão. Qual é a maior escala que a gente tem nessa representação? A escala D, 1 para 100 mil. E quanto menor for esse denominador, maior, portanto, é a escala. Maior a escala, maior será o seu grau de detalhes. Então, numa prova, se eu te der várias escalas e pedir para que você escolha aquela que tenha maior grau de detalhes, você vai escolher aquela que tem o menor denominador. Portanto, a de maior escala. Então, centros urbanos, tá? O mapeamento de plantas de arquitetura, de engenharia, sempre são mapas considerados grandes, escalas grandes. Na questão ele diz, na representação cartográfica faz-se uso da escala estabelecendo razão entre a distância no mapa e a distância no terreno, é o conceito de escala. Considerando o esquema acerca da escala cartográfica, pode-se inferir que a escala D, ela é a menor, não, ela é a maior, por ter exatamente o menor denominador, o item A é falso, partimos logo para o item B.
No item B ele diz, um mapa confeccionado na escala A seria muito mais rico em detalhes. Falso. A escala A ela vai apresentar o menor grau de detalhes. Mas se você pegar esse quadrante grandão que ele fez aí, nós teremos maior área mapeada, tá certo? Então B de bola falso. C. A escala B de bola ela é ideal para a confecção de mapas de planejamento urbano. Não, certo? Nenhuma dessas seriam ideais para a construção de uma área de um centro urbano, certo? A mais adequada das que estão aí seria a de letra D, porque tem exatamente o menor denominador, mais detalhes. Então o item C é falso. D. O menor valor de um denominador, uma escala, implica, certo, em um mapa mais pobres em detalhes, mais ricos, porque menor denominador, maior escala, maior grau de detalhes. Claro, menor denominador, maior escala, maior grau de detalhes. Não esqueçam isso. Então o gabarito da questão, letra E, ele diz que numa escala A, o quadrado ele tem 80 milímetros de lado. Para você fazer as contas com mais facilidade. 80 milímetros representam 8 centímetros, ok? E aí ele diz, tem 8 centímetros do lado no mapa. E aí ele cobre 6.400 quilômetros quadrados. Uma dica, se eu tenho uma escala A ela tem 1 para 1 milhão. Primeiro passo que você faz, 1 centímetro é igual a 1 milhão de centímetros. O que você faz? Transforme centímetros em quilômetros. Como é que você faz isso? Desça 5 casas decimais. Quando você descer, matematicamente cancelar 5 casas, você vai ter que cada 1 centímetro equivale a 10 quilômetros. Certo? Se um lado de um quadrado ele tem 8 centímetros, se 1 centímetro equivale a 10 quilômetros, 8 centímetros seria igual a 80 quilômetros. E quando a gente sabe, matematicamente, que o cálculo de uma área, de uma figura quadrada, é o lado ao quadrado, se eu elevar 80 ao quadrado, eu vou obter 6.400 quilômetros quadrados. Portanto, gabarito a nossa letra E. Tranquilo? Bem-vindos. Estamos aqui para ajudar vocês mais uma vez a compreender de uma forma mais clara a ideia que a gente trouxe dos nossos fascículos para o Enem. Tá? Então, na questão 1 do nosso fascículo de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, na competência 1 e habilidade 11, tá? Competência é essa que refere-se aos elementos culturais e suas identidades, e a habilidade que vai interpretar historicamente essas fontes documentais de cultura, ela começa a questão assim, ó. A língua deste gentil, falando que gentil com O, como está no texto, você já tem que ter como conhecimento que gentil com O quer dizer índio catequizado, tá? Nossa prova no Enem ela não vai trazer esses termos técnicos já explícitos, é um conhecimento que você traz já para a prova. Toda pela costa é uma, carece de 3 letras, não se acha F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, não tem lei e não tem rei. E desta maneira vivem sem justiça e desordenadamente. Esses índios andam nus sem cobertura alguma, assim machos como fêmeas. Não cobrem parte nenhuma de seu corpo e trazem descoberto quanto a natureza lhes deu. Não há, como digo, entre eles nenhum rei, nem justiça, somente cada aldeia tem um principal que é como capitão, ao qual obedece por vontade e não por força, e que não castiga seus erros nem manda sobre eles coisa contra a sua vontade. Pero de Magalhães Gandavo, Tratado da Terra no Brasil. Então você observa nessa questão que claramente a gente está vendo o choque cultural do europeu em relação ao processo de ocupação no Brasil. Dele dizer que o índio não tem nem lei, nem rei, nem fé, nem L, nem R, nem F, tá? E que andam nus, descobertos e obedecem a uma figura mais por questões de costume do que por questões de força. Então, diante desse choque cultural, ele bota assim, sobre a sociedade indígena e suas práticas com os portugueses no período colonial, é possível inferir corretamente que a busca da compreensão da cultura indígena era a maior preocupação do colonizador. No texto, a gente já dá a entender, juntamente com o seu conhecimento, que ele não está buscando compreender a cultura indígena. Ele já coloca ela como uma cultura inferior, uma visão clara de etnocentrismo, de eurocentrismo,
Porque ele coloca o índio como uma figura que não tem lei, nem rei, nem fé. Por isso ele não está na condição de civilizado. Não pode ser o item A. B. A desorganização social dos indígenas se reflete no idioma e na escrita complexa. Primeiro que ele não deixa claro que escrita é essa, lembrando que o nosso índio não tinha desenvolvido essa prática de escrita ainda, tá? O índio brasileiro não estava nesse estágio de desenvolvimento de escrita. Segundo, ele coloca uma escrita complexa e o idioma, ele não se está referindo a isso, está se referindo ao fato de que eles têm uma língua que não tem lei, nem rei, nem fé. Essa língua se refere mais ao aspecto cultural do que à língua propriamente dita como idioma. A C diz que a diferença entre nativos e colonos era atribuída à inferioridade do indígena. Essa é a visão do colono. E se você cair nesse erro clássico, tá, que a prova jamais vai aceitar, você colocar que existem culturas inferiores. Essa visão do culto e do inculto é quando você quebra a cultura e traz à cultura uma percepção grega, de que culto é aquele que é letrado, aquele que tem acesso à informação. E aí teria a pessoa que não tem esse acesso. Mas quando a gente traz para a antropologia, tá, não existe uma sociedade de cultura inferior, que a cultura não pode ser medida. A língua dos nativos era caracterizada pela diversidade gramatical e fonética. Tá? Ele não coloca essa diversidade, como é que você vai conseguir provar? Tá? O L diz que os signos e os símbolos dos nativos da costa marítima eram homogêneos. Também pelo texto você não vai conseguir perceber se eles eram homogêneos ou não. Então vamos lá. A gente sabe que não pode ser A, porque diz que queria compreender a cultura indígena. Não pode ser a B, porque diz que a desorganização social dos indígenas se reflete no idioma e na escrita complexa, que a gente não tem como inferir pelo texto. A gente não pode inferir também que a língua era diversamente gramatical e fonética e que os signos eram homogêneos. Agora, a diferença cultural entre nativos e colonos era atribuída à inferioridade do indígena, ela não é correta pela nossa percepção, mas pela percepção do colono. Existe uma visão de etnocentrismo, de eurocentrismo, por isso a resposta coerente pela visão do colono é o item C de casa. Lembrando que se fosse uma questão que perguntasse sobre a nossa visão atual sobre cultura, o item C estaria falso porque trabalha sob ideia de cultura inferior. E como eu falei para vocês, essa ideia de culto e inculto é uma percepção grega. Mas quando a gente fala da visão do colono sobre o indígena, ele usa o eurocentrismo como referência. Então ele se coloca como superior, é o item C. Caros internautas, peguemos agora essa nossa questão de número 12 na página 7. Essa questão de número 12, nós iremos trabalhar a mesma competência 2, continuamos a compreender o espaço geográfico a partir dessas relações de poder, né, através da identificação de significados históricos e geográficos dentro dessas relações. Portanto, a competência de número 2 com a habilidade de número 7. A questão ele diz, a imagem ela mostra o cogumelo se erguendo sobre a cidade de Hiroshima após a queda da bomba atômica. Em 6 de agosto de 45, o exército dos Estados Unidos da América lançou uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, 3 meses após a rendição da Alemanha nazista na Segunda Grande Guerra Mundial. Dias depois, dia 9 de agosto de 45, uma nova bomba seria lançada dessa vez em Nagasaki. O lançamento dessas bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, e aí a gente vai para um contexto interessante. É preciso que a gente entenda que nessa competência a gente está identificando significados de poder, nas relações de poder. E as bombas nucleares, elas têm um significado importantíssimo num contexto geográfico, histórico, certo? Pós Segunda Grande Guerra Mundial. Então, só para que o nosso internauta compreenda, a Segunda Grande Guerra Mundial ela representa uma disputa europeísta, mas também fora do eixo europeu, entre duas grandes potências, Japão e Estados Unidos. E entre esses dois grandes grupos, haviam chamados eixos, o eixo representado diretamente por uma Alemanha, por uma Itália e por um Japão. A Alemanha essa governada por Adolf Hitler, o nazista. A Itália comandada por Benito Mussolini, um fascista. E o Japão dentro de um processo expansionista iniciado em 1868 com o imperador Hirohito. A propósito, a Alemanha vai deflagrar a guerra à medida que ela invade a região polonesa em 1939. E aí, o chamado grupo dos aliados, representativamente comandados por uma Inglaterra, por uma União Soviética, do senhor Joseph Stalin, né?
e por um Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, iniciará um dos períodos mais marcantes da história. A Segunda Grande Guerra Mundial termina com a vitória, evidentemente, dos chamados grupos aliados, tá? E mesmo diante da rendição da Alemanha, a guerra ela se prolongará por mais 3 meses, aonde em 6 e 9 de agosto os americanos vão bombardear o Japão. O que acontece a partir desse bombardeio? O Japão é rendido e se inicia uma nova era. No ano seguinte, em 46, um discurso de Joseph Stalin em fevereiro e o discurso retórico de Harry Truman em março iniciaria o período conhecido na história como a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética, onde os primeiros comandariam um grupo do capitalismo por tantas potências do Ocidente, enquanto a União Soviética representaria um socialismo representando o grupo do chamado leste, o chamado grupo oriental. E a partir daí, as relações de poder, elas perpassarão obrigatoriamente por uma disputa belicista nuclear e aeroespacial, onde a produção de armas e a disputa pela corrida e a chegada ao espaço farão com que Estados Unidos e União Soviética disputem a hegemonia global entre 1945 e 91. É interessante ressaltarmos o plano Marshall dos Estados Unidos, o próprio plano Colombo norte-americano, ajuda concedida aos países asiáticos, assim como a resposta soviética de Vyacheslav-Molotov, onde nós teremos a chamada Comecon, o Conselho de Ajuda Mútua Econômica. Lembremos que do lado dos Estados Unidos nós tínhamos a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militarista, belicista, comandada pelos Estados Unidos, e do outro lado a resposta em 55 de Nikita Khrushchev, da União Soviética, a partir do chamado Pacto de Varsóvia. Então havia uma clara divisão. O poder era bélico, o poder era aeroespacial. Ok? Nessa divisão de poder, em 55, em Bandung, Indonésia, dividiríamos o mundo em 3 mundos. Primeiro mundo, os capitalistas, o segundo mundo, os socialistas, e o terceiro mundo, os países neutros geopoliticamente. Certo? Princípios de neutralidade começam a emergir em 55. Vamos à questão? Na questão de número 12, no item A, ele diz: o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, A, marcam o fim de uma corrida armamentista. Não, é o início de uma nova era, a era bélica nuclear, chamada de bipolaridade. No item B ele diz: legitimou o poder da União Soviética sobre o leste? Não, o lançamento da bomba foi feito pelo governo dos Estados Unidos. E não há legitimidade a partir disso. A legitimidade ela será estabelecida a partir de conferências, como a conferência em Potsdam, certo? Na Alemanha em agosto de 45, a própria conferência de Yalta na Crimeia em fevereiro de 45. É aí que serão acertadas as bases convencionais, né, de legitimação de influência das duas áreas. No item C ele diz: retardou a rendição do Japão. Não, forçou o Japão a se render. Como diria Gilberto Gil em sua música, né, A Paz, as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki seriam chamadas de as bombas da paz, que faz nascer um Japão de paz, um Japão sem a força belicista da era Meiji. No item D, ele diz: fortificou as conquistas territoriais do Império Japonês. Não, o Japão ele perdeu a Coreia, onde será dividida a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, perdeu a Manchúria na China, devolveu as ilhas na região em Taiwan, antigas Ilhas Formosas. Nosso gabarito, letra E, promoveu a ascensão dos Estados Unidos a uma posição geopolítica de liderança mundial capitalista ocidental, fazendo frente a uma União Soviética. Gabarito da gente, questão 12, letra E. Estamos aqui para trazer com vocês a questão número 3 do nosso fascículo, que trata da habilidade 2, tá? Continuamos com a competência 1, que se refere à identidade cultural. E a competência 1, quando ela se mistura com a habilidade 2, ela quer analisar a produção da memória, tá? Então ele tem um texto interessantíssimo sobre uma das figuras da filosofia, da sociologia mais cobradas da nossa prova, que é o Foucault. Tem uma obra muito importante chamada Vigiar e Punir, onde Foucault vai falar sobre a disciplina dos corpos, a necessidade da gente como Estado
ou como instituição de poder, de disciplinar os corpos, as pessoas, os indivíduos, para que eles sejam condicionados a um processo de obediência, tá? A um processo de recebimento da autoridade. Lembrando que o Foucault, dentro dessa obra, ele trabalha muito com a ideia do poder do discurso, tá? E a influência sobre as massas desse discurso que vai exercer de forma direta, tá? Uma influência de poder. O poder não é mais simbólico, e sim ele se legitima pelo discurso. Então, quando você pega Foucault, você já tem que prever que a questão vai falar sobre questão de vigilância, de punição, tá? Então ele diz assim, ó, o suplício faz parte de um ritual. É um elemento na liturgia da punição e que obedece às duas exigências. Em relação à vítima, ele deve ser marcante. Destina-se ou pela cicatriz que deixa no corpo ou pela ostentação de que se acompanha. A tornar infame aquele que é sua vítima. O suplício, mesmo se tem como função purgar o crime, não reconcilia. Traça em torno, ou melhor, sobre o próprio corpo do condenado, sinais que não devem se apagar. A memória dos homens, em todo caso, guardará a lembrança da exposição, da roda, da tortura ou do sofrimento devidamente constatados. E pelo lado da justiça que o impõe, o suplício deve ser ostentoso, deve ser constatado por todos, um pouco como seu triunfo. Então ele deixa bem claro aqui no texto que a ideia do suplício, da tortura, ele serve não só para infligir sobre o corpo da vítima a ideia da dor, mas ele tem uma ostentação porque ele é uma reflexão do poder. Por isso que é comum na história da humanidade que as torturas fossem públicas, que é para as pessoas verem a tortura. Eu não estou só torturando a pessoa, eu estou mostrando o poder do Estado diante as pessoas que estão assistindo a tortura. Daí a importância dela ser pública, tá? Lógico que com o passar do tempo, nossos questionamentos surgiram, principalmente em relação aos direitos humanos, e essa questão da tortura pública, ela foi perdendo força, tá? Analisando o fragmento de texto, é possível inferir acerca da relação entre suplício e memória. Vamos lá. A aplicação da tortura se encerrava mediante a interrupção da vida do supliciado? Não é verdade. Infelizmente, quando a gente tinha uma pessoa que nós queríamos que fosse punidos de forma exemplar, muitas vezes pós-morte, eu continuo a tortura. Vamos lembrar de Tiradentes, que eu já havia sido morto, mesmo assim vai ser esquartejado. Ou Antônio Conselheiro, que foi decapitado, Lampião e tantos outros. A prática da tortura foi empregada de forma difusa e prescindindo de ritos de execução. Ela não é de forma difusa, ela é pensada, racionalizada, ela é uma forma de poder do Estado. É assim que muitas vezes o Estado se impõe, pela força física, tá? A violência física faz parte da autoridade do Estado, então ela não é empregada de forma difusa, como se ela não tivesse continuidade, é uma razão de ser. A tortura tem sido empregada como uma forma de controle, sobretudo sobre os espíritos. O único errinho aí é sobre o espírito. Ela tem sido usada como forma de controle, com certeza, principalmente sobre o corpo, que eu quero disciplinar as pessoas. A questão espiritual não conseguiu controlar as relações entre os indivíduos. Ela foi perdendo força, principalmente no mundo pós-iluminismo. A gente deixou de ter a influência da religião controlando as pessoas. E aí os aspectos de disciplina se voltaram mais para o corpo do que para a questão espiritual. A tortura, o suplício, ela tem uma relação perpétua através do corpo, o registro do poder dos torturadores e o sofrimento do supliciado, do jeito que se encontra no texto. Que inclusive a cicatriz tem um papel de mostrar para aquele que está sendo torturado que isso pode se repetir. Fica como um sinal de que ele nunca mais faça aquilo. O suplício imposto aos homens consiste num projeto de purgá-los do pecado e uma cultura de paz. Não tem cultura de paz, né, jovem? Quando você está usando da violência como força de relação de poder. Então, a resposta na nossa questão é o item D. Amigos internautas, devemos agora passar para a página 9 para que a gente dê uma olhada numa questãozinha de número 15 para trabalharmos uma habilidade 10. Essa habilidade 10, ela pretende que o vestibulando ele reconheça uma dinâmica de organização de movimentos sociais com sua importância da coletividade nesse processo de transformação histórica e geográfica. Vamos dar uma olhada nessa questão 15, interessantíssima, que fala sobre a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, como parte da imprensa, tem se referido aos acontecimentos iniciados em dezembro na Tunísia, aos quais, dezembro de 2010, né, os quais, na metade de fevereiro, derrubaram o governo do Egito, de Hosni Mubarak. Transformou-se em uma rebelião tão grande que agora já transborda os limites da própria África saariana, onde tudo começou. Quando eu falo em movimento
primaveril, primavera, a estação das flores, a estação da renovação da vida, dos biomas, etc. Então, quando a gente fala em movimento primaveril, politicamente, estou falando em renascimento, ressurgimento, aberturas, certo? Os movimentos primaveris do século XIX de Paris ainda hoje ecoam em muitas sociedades. Então, quando eu falo da primavera árabe, os árabes estão querendo um novo processo de abertura, um processo que os leve a um desenvolvimentismo, certo? Algo novo, certo? Nessa perspectiva, em dezembro de 2010, na Tunísia, o ditador Ben Ali, que governava o país desde 1987, ele passa a ser questionado pela sociedade de uma forma geral. Questionado porque houve um aumento da taxa de desemprego, deflagrada pela crise global de 2008. Lembremos que essa primeira década do século XXI foi uma década que nós tivemos muitos problemas de produtividade na região exatamente do Oriente Médio e da África. Secas atingem a região, por exemplo, do Lago Tchad, na Nigéria, onde nós temos o brotar de um grupo chamado Boko Haram de Mohamed Yusuf. Lembremos que em dezembro de 2010, na Tunísia, Ben Ali, ele está tendo um crescimento de uma taxa de desemprego, um questionamento contra o seu regime centralista ditatorial. Tendência da região árabe desde os anos 60, atravessando-se uma onda de nacionalismo árabe, comandadas numa época pelo egípcio Gamal Abdel Nasser de 54. Ora, lembrando que Tunísia era uma ditadura, que eu tinha um Egito que na época era de Hosni Mubarak, mas o Egito vive uma ditadura militar desde 54, Nasser, posteriormente a Anwar Sadat e depois Hosni Mubarak, que estava há 30 anos no poder. E nós tivemos, posteriormente, a chegada do movimento à Líbia de Muammar Gaddafi, que desde os anos 60 comandava o território líbio com mãos de ferro, uma ditadura centralista. E depois o movimento se espalha para o Iêmen, com a queda de Ali Abdullah Salem, e chegará também, aonde até hoje se prolonga essa guerra há 5 anos, na Síria do alauíta xiita Bashar al-Assad, no qual essa convulsão social civil transformar-se-á no que a gente chama de terrorismo século XXI, do chamado ISIS, que popularmente a gente chama do Estado Islâmico, que alastra suas raízes para a região do Iraque, onde o processo de derrubada de Saddam Hussein, o sunita, coloca no poder um xiita que não conseguiu se consolidar, deflagrando também uma guerra. Então, dentro desse contexto primaveril, nós teremos uma série de questões. Vamos à questão? Vamos ver aqui o item A sobre essas causas e os desdobramentos políticos dessas revoltas, marcar o item que for correto. No item A ele diz que as revoltas no mundo árabe têm confirmado tendências que analistas previam de que o grande elemento inspirador de grandes revoltas na região seria o fundamentalismo islâmico. Não. O fundamentalismo islâmico se caracteriza por um regime praticamente teocrático, onde o líder da igreja, o chamado Ayatollah, ele toma o poder e ele direciona politicamente o Estado a respeitar as leis do Alcorão. Onde é que nós teremos isso? No Irã, de Ayatollah Khomeini, de 1979, certo? Então, esse não foi o fator motivacional. Então, item A, falso. No item B, ele diz que a República Islâmica do Egito, diferentemente de outros países da África saariana, sempre foi uma grande aliada do governo americano que manteve ajuda econômica e militar aos egípcios baseada no comércio de armas e no petróleo. Não. Na verdade, um dos grandes aliados norte-americanos na venda de petróleo, em troca de petróleo, foi o Irã. Né? O Irã de Shah Reza Pahlavi, que em 79 sofre com a Revolução Iraniana. O Egito, pelo contrário, ele sempre se opôs a isso. O Egito, ele vai combater Israel e em 78, no acordo de Camp David, através do presidente Jimmy Carter, firmará um acordo de paz com Israel, do ministro Begin, certo? Então o governo americano vai intermediar a paz. Não é que Egito seja seu aliado, pelo contrário, certo? Então o item B de bola, falso. No item C ele diz, os conflitos do mundo árabe já cruzam o Mar Vermelho e atingem vários países da Península Arábica, ok?
onde todos são monarquias absolutistas, à exceção da Arábia. A Arábia é uma monarquia absolutista, meu querido. Iraque era presidencialismo. Então é um absurdo. Síria é uma ditadura, mas de caráter presidencialista, né? O Hafez al-Assad assume o poder nos anos 60, o pai do Bashar al-Assad. Então é um absurdo o item C. No item D ele diz, as perspectivas de que a Primavera Árabe, que aponta para o futuro, diante da incontestável supremacia militar do Ocidente, são de que temos só duas grandes possibilidades políticas daqui por diante no mundo árabe. Ditaduras pró-ocidentais ou fundamentalismos anti-ocidentais? Não. A conjuntura que está sendo apontada é de um processo de democracia. Eu queria só dizer a vocês que, na verdade e na prática, só um país conseguiu o movimento objetivo central primaveril, que foi a Tunísia, né, que conseguiu organizar um quarteto, certo, fenomenal em prol do desenvolvimentismo do país, inclusive prêmio Nobel, onde o grupo de empresariados, o grupo sindical, o grupo da Ordem dos Advogados da Tunísia se associam, né, a um grupo internacional dos direitos humanos em prol do desenvolvimentismo do país. Na verdade, a gente costuma dizer que as primaveras se transformaram em verdadeiros outonos. O maior exemplo, Bashar al-Assad. Então, o nosso item ele diz que entre os fatores motivadores estão os alarmantes índices de desemprego e pobreza na maioria desses países, sobretudo na população mais jovem, ok? De onde se originou a maior parte dos insurgentes. O movimento primaveril é, portanto, o florescer de uma democracia no deserto, pois tanto as monarquias quanto repúblicas, nesse mundo muçulmano até hoje, são sustentadas por regimes autocráticos e corruptos. Gabarito da questão de número 15, letra E. A gente vai abordar hoje no nosso fascículo de Humanas a questão número 5, tá, do seu fascículo, que ela trata da habilidade 3, competência 1, habilidade 3, que vai associar as manifestações culturais do presente no seu processo histórico. Uma demanda extremamente importante na nossa prova, essas relações culturais que foram sendo tratadas pela historicidade do nosso país. No caso, a questão vai falar sobre religiosidade no Brasil. A religiosidade que, quando não vinha da matriz cristã, muitas vezes era tida como feitiçaria, curandeirismo, e no Brasil nós tínhamos uma legislação específica para tratar esse tipo de caso, tá? Onde aplicava-se multa, havia-se condenação à prisão, tá? De quem praticava religiosidade dentro de padrões africanos ou de padrões que não eram aceitos pela matriz cristã. Então ele diz assim no primeiro texto: praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismã e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública, como diz o artigo 157 do Código Penal de 1890, eram práticas condenadas pela lei e pela própria crença da sociedade no Brasil republicano. Desde a promulgação deste Código Penal ao longo do século XX, inúmeros acusados de serem maus espíritas, macumbeiros ou pais e mães de santo foram levados à prisão em quase todos os estados da federação. Então, isso vai explicar porque ainda hoje na nossa sociedade nós temos uma raiz cultural de uma negatividade tão grande da matriz africana de religiosidade. Tá? Inclusive, alguns representantes religiosos do nosso país ainda tratam a religiosidade africana como seita. Tá certo? No texto 2, ele diz assim: o arsenal da macumba, os objetos de feitiçaria recolhidos pela polícia ao longo do século XX, formaram grandes coleções de magia e mostraram como a sociedade se relaciona com suas crenças. Tá? Ao longo do século XX, nós tínhamos uma delegacia só para combater esse tipo de criminalidade, que acabou virando, por ironias do destino, a delegacia que combatia as feitiçarias, as seitas, acabaram virando os grandes centros de acervo deste material, porque os documentos, os objetos usados nas seitas estavam dentro da delegacia. Então elas acabaram, mesmo que não tivessem esse propósito, virando museus. Sobre as práticas de rituais religiosos e de feitiçaria no Brasil, é correto afirmar que a existência de objetos ligados à magia ou à bruxaria era para as forças policiais a evidência material de que ela é praticada pela maioria da população negra. Aí você está colocando um pequeno errozinho de distorção quando você coloca como maioria. A maioria da população brasileira é cristã e a maioria da população em algumas regiões brasileiras eram negras. Eles não abandonaram o cristianismo. Lógico que dentro de um sincretismo que é típico da cultura brasileira, que recebe influência de matriz indígena, matriz africana, de matriz europeia, de várias religiosidades, mas
é de maioria cristã e não de maioria africana, tá certo? A nossa matriz religiosa tá falso A. A não obrigação do Estado de garantir a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos e a proteção ao local onde as liturgias são realizadas. Havia no Brasil a não obrigação do Estado de garantir a liberdade de consciência e crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos, não é verdade. Cultos religiosos que não eram considerados a matriz correta eram condenados. A gente tem no primeiro texto, falando inclusive que eram crimes pelo Código Penal. Então o item B diz que eles eram permitidos e desmente o texto. E a gente sempre usa como referência o texto. Erro clássico, contradição do texto, não pode ser a B. A Constituição Brasileira de 88, em seu artigo 5º, embora estabeleça serem invioláveis a liberdade de consciência e crença, não garante proteção aos locais de culto, quaisquer que eles sejam. Aí, de novo, a gente falseia. Porque se eu digo que eu tenho direito de inviolabilidade, você não pode invadir o local de culto para prender as pessoas por estarem praticando aquele culto. Porque você tem que respeitar o espaço da prática cultural. Então, o item C está falso. O fato da coleção de magia negra, ao mesmo tempo, ser objeto de investigação policial e um item protegido em 38 pelo Patrimônio Nacional, indica posturas ambivalentes em relação aos mesmos objetos, como eu havia relatado anteriormente. Sem querer querendo, a delegacia que guardava esses acervos acabaram virando o centro patrimonial dos mesmos. E ela não surgiu para esse propósito. Então a resposta correta é item D. Vamos só confirmar aqui o item E. Diz que a Constituição de 1824 estabelecia o catolicismo como religião oficial, permitindo a manifestação de outras crenças, desde que no âmbito privado. Não é verdade, tá? Não havia manifestação de outras crenças no âmbito privado, com exceção da maçonaria, até porque o Estado brasileiro era chefiado por um maçom. Dom Pedro I, Dom Pedro II faziam parte da maçonaria, e aí havia uma permissibilidade da maçonaria, mas não de todas as crenças religiosas, como ele coloca o item E. Então a resposta D. Diário do Nordeste no Enem. Apoio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.